Então hoje nós vamos falar sobre ainda o livro Milagre de Jesus, nessa série que estamos fazendo. E hoje nós vamos falar de 2 capítulos, porque são bem pequenininhos, que é o capítulo 14 e o capítulo 15. E nós vamos tirar não só lições, mas vamos extrair vida desses capítulos. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar? Oremos juntos. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa hora, para que possamos continuar os estudos que estamos fazendo do livro Milagres de Jesus, e te suplicamos que o Espírito Santo seja conosco, nos ajudando em todas as coisas. É o que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, o título desse capítulo 14 é Milagres e o Evangelho. Nós vamos começar falando sobre esse ponto, esse tópico, e depois iremos falar do capítulo 15. Então, aqui no capítulo 14 ele diz assim: Quando João Batista estava preso, enviou mensageiros a Jesus para ver se ele era de fato o Messias. Jesus deixou os mensageiros esperando enquanto ele curava as pessoas, ressuscitava os mortos e realizava obras poderosas. Então ele lhes disse: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Mas está em Lucas capítulo 7, verso 22. Mas Jesus não é o único que opera milagres. Os espíritos de demônios também o fazem. Veja Apocalipse 16, 14. Falsos cristos e falsos profetas operam milagres para enganar. Veja Mateus 14, 24, Apocalipse capítulo 13, verso 12 a 14 e Apocalipse 19, 20. Milagres em si, consequentemente, não são necessariamente a prova da autoridade divina de alguém. E Cristo não dependia somente dos milagres para comprovar sua missão divina. Veja só a última coisa que Jesus falou aqui no verso 22. E aos pobres anuncia-se o evangelho. Os rudes soldados que foram prender Jesus disseram: Foi mais por suas palavras do que por seus milagres que os homens foram convencidos. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7,46. Então nós somos levados de volta à palavra como único teste. Se aqueles que realizam grandes sinais e maravilhas se opõem, em qualquer ponto, à clara palavra de Deus, se eles procuram em qualquer nível enfraquecer sua força ou mostrar que ela não significa o que diz, saibam imediatamente que eles não são de Deus. Isaías 8,20 diz: A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz nele. Então isso significa que um milagre sempre tem que ser acompanhado da verdadeira pregação do Evangelho. Se uma pessoa não é levada ao arrependimento das suas obras más por meio de um milagre, esse milagre não é genuíno. O verdadeiro milagre, Jesus disse, que depois dos milagres ele fala, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria e falou assim, você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de quê? Salvação do pecado. Então o milagre, ele sempre, 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 se for um milagre bíblico, ele deve sempre levar a pessoa que recebe aquele milagre a olhar para o Evangelho de Deus e entender que o Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Salvação de quê? Do pecado, ou seja, da transgressão da lei. Então, se uma pessoa é curada, mas não é pregado para ela o Evangelho, ou seja, se ela não é levada a deixar de transgredir a lei de Deus, não podemos colocar o sinete de Deus naquele milagre, porque Satanás também faz milagres. Mas o verdadeiro milagre de Deus é a cura tanto física como a cura espiritual. A pessoa que está doente pelo pecado, ou seja, ela transgride o tempo todo a lei de Deus, ela precisa ser curada, ela precisa ser restaurada e transformada para ela deixar de transgredir a lei de Deus, ou seja, de pecar. Aqui no capítulo 15 ele diz assim, ó, falando da história de uma mulher, que diz assim, Lucas capítulo 8, verso 42 ao 44. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então aqui nós vemos uma mulher que verdadeiramente estava se esvaindo, a vida dela estava se esvaindo, ela estava morrendo. E essa mulher também somos nós. Por causa do pecado, da transgressão da lei de Deus, a nossa vida se esvai. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então a vida por si só do ser humano já é uma contínua morte, porque o pecado está ali presente.
Então, essa mulher ilustra verdadeiramente cada um de nós. Aí ela diz, de Jesus ela obteve aquilo que ela necessitava, a saber, a vida. Jesus disse que poder havia saído dele. A vida saiu dele, entrou na mulher e deu-lhe uma nova vida. Ele veio com o propósito de dar vida a todos quanto crescem nele. E a cura da mulher é uma ilustração da realidade da vida que ele dá. Não é uma questão de teoria, mas um fato. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A lei de Deus estava no coração de Jesus. Salmo 40, verso 8. Assim, a vida de Cristo é a justiça da lei de Deus. É a perfeição da lei em uma forma viva. Deste modo, a vida que os crentes em Cristo obtêm é a justiça da lei de Deus, da obediência aos 10 mandamentos. Sem receber a vida de Cristo, é tão impossível para um homem guardar a lei quanto a um morto andar. Para receber essa vida de Jesus, precisamos nos aproximar dele, como a pobre mulher o fez. O caso dela nos mostra o que significa estar perto de Jesus. Havia outros que estavam mais perto fisicamente de Jesus do que ela, porque a multidão que cercava Jesus era tão grande que ela podia somente alcançá-lo tocando a bainha da sua túnica. Contudo, ela chegou perto o suficiente para receber vida dele, enquanto os outros não a obtiveram. Foi a sua fé que a se fez aproximar dele, e isso a salvou. Igualmente, nós somos exortados a cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Hebreus 10:22. Então a história dessa mulher nos mostra verdadeiramente que nós precisamos chegar a Jesus em inteira certeza de fé. Porque ela veja que havia muitas pessoas ali que estavam perto de Jesus, né? Tocavam em Jesus, mas não recebiam nada. Por qual motivo? Porque em seus corações eles não acreditavam verdadeiramente em Jesus. Eles estavam ali muitas vezes pela pressão dos amigos, né? Pelos amigos estarem ali, pelas notícias que eles estavam ouvindo, pela questão social, mas poucos estavam ali com sede verdadeiramente de receber poder e vida de Jesus. E aquela mulher estava. E no meio daquela multidão, que havia diversas pessoas que apertavam Jesus de um lado para o outro, Jesus disse, de mim saiu poder. E saiu poder porque uma mulher tocou na orla de suas vestes. E aquela mulher acreditava que realmente, quando ela estivesse em contato com Jesus, Jesus Cristo a curaria. Então hoje nós podemos ter também, pela graça de Jesus, libertação e cura completa dos nossos pecados. Nossa vida se esvai a cada dia por conta do pecado. Mas Cristo quer que nós entreguemos essa vida de pecado, que se esvai a cada dia. E Ele quer nos dar a vida eterna agora, nesse exato momento, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E isso mostra claramente que se eu for a Ele agora, nesse exato momento, com inteireza de fé, Ele me dará o seu poder, a sua vida, a sua virtude e a sua cura. Então que você possa ir a Cristo nesse momento e receber da vida de Cristo nesse exato momento. Nós vamos nos colocar de joelhos e nós vamos, pela graça de Jesus, pedir a Ele essa cura, essa libertação dos nossos pecados, cura do nosso eu, para que verdadeiramente Ele, na verdade, nos transforme inteiramente. E é o que nós vamos pedir nesse momento. Vamos orar juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, nós vemos nesse momento para suplicar ao Senhor, Pai, a cura também, Pai querido. Nós queremos receber a mesma virtude que aquela mulher recebeu há 2000 anos atrás. A mesma cura, Senhor, que ela recebeu, queremos receber agora mesmo. Senhor, Tu é aquele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Senhor, nos sara, Senhor, nos cura, Pai amado. E que em nome de Jesus, Pai, o poder da vida de Cristo chegue até a nossa vida e transforme, Deus, inteiramente, para sermos pessoas com o coração perfeito diante de Ti. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.